Ok, então vamos lá. Eu vou. Só um minutinho, pessoal. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. É, Primeira coisa, eu queria que vocês olhassem para esse gráfico aqui. Isso é só um exemplo de se você tivesse, por exemplo, energia em função de algum parâmetro relacionado com a distância interatômica. Por exemplo, você poderia ser energia em função da distância dos átomos numa molécula diatômica ou energia em função do parâmetro de rede num cristal. Tá ruim o áudio, pessoal? Eu vou desligar a minha câmera para ver se melhora. De qualquer forma, eu vou desligar a minha câmera, tá? Ok, então vamos lá. Então, eu tenho aqui energia em função de algum parâmetro de relacionado com distância interatômicas, tá? Em geral, o gráfico, digamos, exato, seria essa curva preta aqui, que é uma curva que ela não é simétrica. Quando você vem de uma distância pequena e vai aumentando, ela diminui muito rapidamente, e aí depois, para aumentar, ela não é tão rápido assim. Então, é uma curva assimétrica dessa forma, né? Na verdade, é isso que explica, por exemplo, a dilatação térmica dos sólidos, tá? Mas isso seria uma questão para um curso de estado sólido. De qualquer forma, a gente pode sempre próximo aqui do equilíbrio, que é esse ponto aqui, energia mínima e distância de equilíbrio, a gente pode, próximo desse ponto, definir uma parábola que representa bem os pontos aqui próximo da energia de equilíbrio, da distância de equilíbrio. Certo? E fazendo isso, então, a curva exata seria essa curva preta, e um potencial harmônico seria essa curva pontilhada. Então, não vou entrar em detalhe desse polinômio de terceiro grau, seria a inclusão de efeitos anarmônicos, tá? Mas vamos olhar apenas para a curva exata, e a gente vê que a curva pontilhada, próximo do equilíbrio, é uma boa aproximação. Então, a aproximação harmônica, ela é boa próxima de quando os íons estão próximos do equilíbrio, que é o que ocorre para moléculas e sólidos em temperaturas que não sejam extremamente altas. Então, a gente poderia simplesmente resolver esse potencial harmônico e a gente tem uma solução analítica para isso, né? Qualquer curso de mecânica quântica, você resolve o potencial harmônico e você chega à função de onda analítica, onde aparece esse parâmetro sigma, e nesse parâmetro sigma é interessante que tem a massa da partícula aqui. Então, a massa da partícula vai ser bastante importante, tá? Então, agora, se a gente plotar essa função de onda para um potencial harmônico qualquer aqui, que é um C, que não vê o caso qual que é, mas para um C que vai definir esse potencial harmônico para mim, eu estou plotando agora para dois sistemas diferentes. Para um elétron, eu tenho essa curva aqui, sendo que essa curva do elétron eu multipliquei por 10 para ela ficar mais fácil da gente visualizar, e para o átomo de chumbo. O que acontece é que no átomo de chumbo a massa é muito maior do que a massa do elétron, e a gente vê que essa função de onda, para o átomo, ela vai estar bastante concentrada próxima do equilíbrio, enquanto que o elétron não, o elétron vai estar mais espalhado. Então, o que a gente aprende com isso? Fazendo essa conta simples de mecânica quântica, a gente vê que quando a gente tem sistemas de uma massa grande,
a gente pode, como uma boa aproximação, considerar que esses sistemas estão muito próximo de uma posição de equilíbrio, tá? E quais são, o que eu estou chamando aqui de sistemas com massa grande? Por exemplo, os núcleos dos nossos átomos, tá? Então, aqui é uma forma que a gente vê, resolvendo a equação de Schrödinger para esse caso simples, que um núcleo, ele pode ser considerado próximo da sua posição de equilíbrio. A gente já tinha visto isso, mas anteriormente, numa das primeiras aulas, mas eu não tinha dado uma explicação, eu simplesmente falei, vamos considerar que o nosso que os nossos núcleos estejam parados, tá? Então, qual que é a forma mais rigorosa da gente fazer isso? É a gente pegar essa função de onda, que ela, em princípio, depende das coordenadas dos elétrons e dos núcleos, e separar num termo que depende apenas das coordenadas dos elétrons e um outro termo que depende apenas das coordenadas nucleares. Desta forma, a gente vai ter agora, a gente vai desacoplar a equação de Schrödinger a parte que depende das coordenadas eletrônicas e a parte que depende das coordenadas nucleares, tá? E aí, a gente pode pegar essa equação aqui, que depende das coordenadas nucleares, que está aqui, que está aqui, multiplicando pelo conjugado do psi, que é o psi total, né? Esse é o psi de errão, né? Por que ele é um psi de errão? Porque para cada conjunto de coordenadas nucleares, eu vou ter uma determinada função de onda eletrônica, né? Então, se eu mudo as posições dos átomos, eu mudo a função de onda eletrônica. Por isso que ele é um psi de errão. Ele depende ele não é uma função das coordenadas eletrônicas, mas para cada conjunto de coordenadas nucleares, eu vou ter um psi diferente, tá? E aí, fazendo isso, a gente chega nessa equação aqui para isso que eu estou chamando aqui de Qi. O que é o Qi? É a função de onda que depende das coordenadas nucleares, tá? E a gente também chega na equação que é o que a gente está, de fato, resolvendo, que é a equação apenas para as coordenadas, para a função de onda das coordenadas eletrônicas, tá? Então, essa é a forma mais, digamos, rigorosa da gente fazer o que eu já tinha falado, né? A aproximação de Born-Oppenheim, que também é chamado de aproximação harmônica, que é desacoplar a dinâmica dos elétrons e dos núcleos. Ok? Então, o que a gente tem que pensar? Que quando as coordenadas nucleares mudam, os elétrons eles vão evoluir para o estado fundamental associado com aquelas coordenadas eletrônicas, tá? Então, o que a gente está... Na verdade, intuitivamente, o que está acontecendo aqui é que a resposta dos elétrons ela é muito mais rápida do que a resposta do núcleo devido à diferença das massas, tá? Então, essa é a aproximação de Bohr-Oppenheim de 1927, tá? Então, se a gente olhar agora, então essa equação aqui é o que a gente está resolvendo, né? Que é a equação que é a equação para a função de onda dos elétrons. Mas a gente pode também olhar melhor para essa equação para a função de onda dos núcleos, tá? Ela está exatamente aqui. E a gente vai ver que ela pode ser escrita com o hamiltoniano como sendo um termo que é a energia cinética dos núcleos
e o outro termo que é uma energia potencial, onde essa energia potencial é dada pela energia que foi obtida naquela equação eletrônica, essa aqui, tá? Mais um termo que tem a repulsão entre as cargas positivas dos núcleos, ok? Então, essa newtoniana aqui, ela tem toda a cara de uma newtoniana clássica, tá? Então, a gente pode pensar para os núcleos de uma forma clássica, em que, basicamente, a gente vai usar a segunda lei de Newton e a força atuando nos átomos vai ser a menos a derivada da energia potencial em relação às posições atômicas, tá? Onde a energia potencial é esse termo que tem aqui, que é esse termo que a gente tem aqui, que é exatamente isso aqui. Então, se eu pegar esse termo aqui e derivar ele em relação à posição dos núcleos, eu tenho as forças que atuam sobre os núcleos, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse essa molécula aqui, a molécula mais simples que existe, né? Ela é formada por 2 prótons e 1 elétron, tá? E aí eu fazendo a distância entre os prótons e eu plotando a energia total, eu vou ter essa curva aqui, tá? Ah, o menos a derivada dessa curva em relação à distância multiplicado por menos 1 é exatamente a força. Se eu tenho aqui, eu vou ter uma força atrativa, aqui no mínimo a força vai ser 0, e aqui eu vou ter uma força repulsiva entre esses núcleos, tá? Então, isso é o que o programa vai calcular, tá? Ele calcula isso de uma forma automática. Na verdade, eu poderia imaginar que eu tendo essa curva da energia total, eu simplesmente derivando essa curva, eu poderia calcular a força. O que o programa faz é, para um ponto apenas dessa curva aqui, ele consegue determinar as forças atuando nos átomos. Ou seja, você tem a sua estrutura com seus átomos numa determinada posição e ele está congelado naquela posição, e mesmo assim, só com aquele ponto, ele consegue calcular as forças. Como é que ele faz isso? Ele faz isso dessa forma aqui, tá? A derivada da energia em relação à distância, ela pode ser escrita dessa forma, né? Porque isso aqui é simplesmente a energia de um sistema quântico, tá? Então, eu vou ter esses 3 termos aqui, tá? E aí, como a gente tem essa equação de altos valores, esses 3 termos podem ser reescritos dessa forma aqui, tá? Só que esta parte aqui vai ser anulada, né? Porque aqui eu tenho uma derivada do psi estrela psi, que é constante, porque isso é a probabilidade de encontrar um elétron no espaço inteiro, né? Estou integrando no espaço inteiro, então isso aqui é uma constante, e eu vou acabar com esse termo aqui. Então, o que é interessante? A derivada da energia com relação à distância, ela é a integral da derivada da hamiltoniana, tá? Se eu pegar a hamiltoniana e derivar com a distância, e eu sanduichar isso com psi estrela, eu determino a derivada da energia, né? Em outras palavras, eu fico apenas com esse termo aqui, tá? Então, isso facilita as coisas, porque agora basta eu derivar a hamiltoniana, que eu tenho aqui, tá? E aí, derivando a hamiltoniana, eu tenho um cálculo direto da força, multiplicando por menos 1, é claro. E aí a força vai ser dado por isso aqui, tá? Então, utilizando essa expressão aqui, aí eu derivo diretamente a minha hamiltoniana, eu vou chegar para uma expressão da força dessa forma, tá? Vejam que a força vai ser... O que é isso aqui? Isso é a força que o núcleo I está sentindo.
Isso vai ser o número atômico daquele núcleo I, né? Então, a quantidade de prótons que tem naquele núcleo, vezes essas duas quantidades aqui, tá? Então, quando a gente escreve, então, basicamente, isso aqui é a carga do núcleo, né? Quando a gente escreve a força como sendo a carga vezes alguma coisa, essa alguma coisa, ela pode ser interpretada como um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico aqui, ele vai ter essa parte aqui, que é simplesmente vem da energia de Hartree, tá? E uma parte que vai ser da interação com os outros núcleos, da interação atrativa com todos os outros núcleos, né? Eu estou somando aqui para todos os J's diferentes de I, estou somando para todos os núcleos, diferente daquele no qual eu estou calculando a força. Então, a força que age em cada núcleo, ela se origina de um campo elétrico gerado pelos outros núcleos, que é essa parte aqui. Então, eu posso pensar isso aqui simplesmente como uma distribuição pontual de cargas, onde eu tenho em cada núcleo um pontinho com uma carga positiva, tá? E esse é um termo de força repulsiva, né? Porque são cargas de mesmo sinal, tá? E uma força atrativa que vem da distribuição eletrônica daquele sistema. Então, a força que a gente calcula, né, isso não é só no DFT, mas em geral, quando a gente faz um cálculo quântico, ela se deve à posição dos núcleos e ao campo daquela distribuição eletrônica, tá? E o que é interessante é que o que aparece aqui é simplesmente a parte clássica dessa energia eletrostática aqui, tá? Então, como é que a gente faz na prática, né? A gente tinha visto, né, como é que os programas que fazem esses cálculos fazem na prática, né? A gente tinha visto que a gente, inicialmente, a gente parte de determinadas posições atômicas, tá? Aí a gente calcula uma densidade eletrônica inicial. Desculpa, pessoal, acho que é melhor. Tá. Acho que esse slide aqui tá melhor, tá? Então, inicialmente, a gente parte de uma determinada posição atômica, né? Vamos supor que eu queira calcular uma molécula diatômica e eu não sei a posição entre os átomos. Então, eu chuto lá, vamos supor, eu tenho lá 2 moléculas de carbono, eu dou um chute, né, razoável, né? Eu falo, bom, vou chutar, não sei, mas uma molécula de C2, 2 átomos de carbono, eu vou chutar que a distância entre eles é 1,5 angstrom. Eu chuto isso. Para esse 1,5 angstrom, vai ser calculada a densidade eletrônica e a energia total. Como? Fazendo aquele processo de autoconsistência, tá? Então, inicialmente, vai ser a um chute de uma densidade eletrônica, tá? A equação de Schrödinger é resolvida para aquela densidade eletrônica inicial, e aqui vai aparecer uma densidade eletrônica inicial. Então, isso aqui, quando isso acontece a primeira vez, vai ser o que aparece ali no programa iteration, né, sem i, não é iteration, é iteration, número 1. E aí ele vai calcular uma certa total energy. E aí ele vai voltar aqui e vai misturar essa densidade eletrônica com a densidade anterior, ou com várias densidades anteriores, e vai calcular, vai fazer a iteration número 2, e vai calcular mais uma total energy. E ele vai fazendo isso até que a gente, se você olhar para os valores da total energy, chega uma hora que o valor da total energy praticamente não muda mais, vai mudar lá na 6ª, 7ª, 8ª casa, depois da vírgula, dependendo da precisão que você pedir nesse processo. Aí, quando isso ocorrer, o cálculo autoconsistente convergiu. E aí, no quanto expresso, não vai aparecer simplesmente total energy igual a tanto, vai aparecer exclamação total energy igual a tanto. Isso significa que esse ciclo terminou. A gente precisa sempre tomar cuidado para ter, como o Márcio falou,
para ter certeza que convergiu. Quando não converge, o programa nos diz que não chegou na convergência, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que sempre procurar se apareceu esse tipo de frase no seu problema. Mas na hora que convergiu um ciclo autoconsistente, ele volta para cá. Aí ele calcula as forças, né, que são as forças, o nome técnico dessas forças são as forças de Hellman-Feynman, tá? E ele mexe os átomos na direção da força, usando simplesmente a segunda lei de Newton. Então, ele vai mexer os átomos nas direções dessa força, ele vai rearranjar os átomos, né? Vamos supor que eu comecei com 1,5 angstrom de distância entre os dois átomos na minha molécula diatômica, e eu tenho uma força atrativa ali. Então, ele vai diminuir essa distância, por exemplo, né? E aí ele vai voltar lá em cima, e vai recalcular, vai refazer esse processo autoconsistente, vai chegar numa outra total energy convergida, vai voltar aqui e vai recalcular as forças. E ele vai continuar nesses dois processos até que as forças agora sejam muito pequenas, dentro de um critério que também é um dos parâmetros de input do programa. Tá certo, pessoal? Então, esse é o processo que você faz. Então, quando você tem, por exemplo, um cálculo SCF, ele só faz essa parte aqui. Quando você tem um cálculo relax, ele faz tudo isso. Ele calcula as forças e vai alterando a posição dos seus átomos até que as forças sejam muito próximas de zero. Tá? Quando você tem um cálculo VC relax, nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas além das forças, ele calcula também os stresses e ele vai também alterando o tamanho da caixa. Tá? Então, seria um processo similar, tá? Eu teria as três coisas simultâneas. Ele vai estar alterando no VC relax, alterando o tamanho dos vetores da rede, alterando a posição dos átomos, e para cada passo ele tem que fazer um SCF. Por quê? Para cada passo, para uma determinada conjunto de posições atômicas, ele tem que recalcular qual que é a densidade eletrônica e a energia total correta para aquele sistema. Então, alguns exemplos, né? Na verdade, a gente tem feito vocês têm feito vários cálculos desses já, tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhes. Isso aqui é uma molécula de N2, tá? E você pode calcular a energia da molécula variando a distância, né? Mas vamos supor que para esse... Então, ele vai... Se você calcular, você vê claramente que a distância de equilíbrio está aproximadamente aqui, tá? Mas vamos supor que eu iniciasse meu cálculo com o cálculo relax com a distância de 1,5 angstrom. Ele ia calculando as forças e ele ia chegar nesse ponto de equilíbrio aqui, minimizando a força, né? Então, ele teria uma força inicialmente de atração entre os dois núcleos. Às vezes, no processo, ele pode passar um pouquinho do ponto de equilíbrio, e aí ele vai ter uma força de repulsão, e ele vai chegando até ele convergir para esse ponto de equilíbrio aqui. Isso é o que o cálculo relax faz. Cada um desses pontinhos seria um cálculo SCF. Seria apenas essa parte aqui da autoconsistência eletrônica. Se você fizer isso em conjunto, ele vai encontrar automaticamente qual que é o ponto de menor energia aqui, qual que é o ponto de equilíbrio. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a distância de medida para uma molécula diatômica de nitrogênio é de 1,098 angstrom. A gente vê que nesse cálculo, que é um cálculo LDA, a gente chega muito próximo disso, tá? E também para energia de ligação a gente tem uma boa concordância, né? Lembrando, o Márcio falou sobre isso, mas só lembrando, a gente pode definir energia de ligação desta forma. Por exemplo, para uma molécula diatômica, a energia aqui no ponto de equilíbrio, né? Para onde D é o D de equilíbrio, menos 2 vezes
a energia do átomo isolado de nitrogênio, tá? A gente pode fazer isso para sólidos também, tá? Então, aqui, vou colocar esse exemplo aqui do estanho, tá? O estanho, ele tem várias, ele pode ser obtido em várias fases, né? Mas aqui eu vou chamar, vou considerar apenas a fase que é a chamada fase diamante, que é uma fase FCC igual ao do diamante, tá? E tem essa fase aqui de beta-estanho também, tá? Então, se a gente calcular a energia de coesão, que ela é definida dessa forma aqui, aqui está silício, tá, pessoal? Mas é estanho, tá errado. A energia do sistema no equilíbrio, dividido pelo número de átomos, menos a energia do átomo isolado, tá? Essa é a definição da energia de coesão. Em função do parâmetro de rede, nas duas redes, a gente vê que essa é o mínimo global, ou seja, o estanho, ele prefere ficar nessa estrutura aqui, mas ele pode ir para essa outra estrutura também, e ele vai ter esse outro parâmetro de rede aqui, tá? Os cálculos, aqui não está claro, mas eu acho que também é LDA, tá? Os cálculos, a gente obtém um parâmetro de rede na estrutura do diamante para o estanho de 5,399 angstrom, muito próximo do valor experimental, que é 5,43 angstrom, tá? Vou dar um outro exemplo aqui para finalizar essa parte, tá? Que é um cálculo de superfície, tá? Então, eu tenho... vamos supor que a gente queira calcular a superfície 001 do silício. Então, o silício também fica na estrutura do diamante, que é essa rede FCC com 2 átomos por célula unitária, e o 001, tá? Isso, lá no curso de estado sólido, a gente aprendeu que é a superfície paralela a esse quadrado que eu coloquei aqui, tá? Como é que a gente faz esse cálculo? Eu tenho que pegar esse meu cubinho e criar uma supercélula desta forma aqui, em que eu tenho aqui vários cubinhos empilhados e aqui eu deixo um espaço vazio, que é o vácuo, tá? Por que eu tenho que deixar esse espaço vazio? Para que eu tenha, de fato, uma superfície exposta que não esteja interagindo com ninguém, tá? No caso do silício, e para a maioria dos semicondutores e isolantes, é importante que os átomos, se você quer estudar uma superfície apenas, que os átomos da outra superfície, eles estejam saturados com ligação de hidrogênio, de tal forma que as ligações pendentes que tem aqui, elas não vão interferir nas propriedades eletrônicas do meu material, ok? Eu poderia também, por exemplo, então, essa célula aqui seria suficientemente boa para eu estudar a superfície dessa forma, tá? Mas em várias situações é importante que a gente replique também isso aqui nas direções paralelas, não apenas na direção perpendicular à superfície, mas na direção paralela à superfície também, e a gente teria uma supercélula muito maior como essa. Por exemplo, se eu quisesse estudar como é que a absorção de um átomo nessa superfície, eu teria que ter uma célula também replicada nas direções paralelas à superfície, tá? Essa estrutura aqui, que é dada como exemplo, ela tem 13 camadas e tem 52 átomos de silício e ainda tem um vácuo aqui. Já é um cálculo relativamente pesado que dificilmente você vai conseguir fazer no seu computador pessoal. Teria que ter um computador com vários processadores rodando isso em paralelo para você conseguir fazer isso, e uma memória bastante grande também. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas você pode, na verdade, procurar como é a forma da reconstrução dessa superfície, tá? Isso é bastante interessante,
tem os detalhes todos lá no livro do Feliciano Giustino. Eu recomendo quem tem interesse em reconstrução de superfície a dar uma olhada nisso aqui. Mas o fato é que quando você simplesmente começa o cálculo dessa forma e os átomos, por uma questão de simetria, a força entre esses átomos vai ser simplesmente na direção Z, aqui eu estou chamando de Z, na direção perpendicular à superfície, e ele vai ficar nessa posição aqui. Mas você mexendo com os átomos e fazendo com que essa simetria seja quebrada, você vai diminuindo essa energia, né? Daqui para cá você diminui 1,5 eletronvolts por dímero, né? Por 2 átomos de silício. Um dímero são 2 átomos de silício. Aqui você vai diminuir mais 157 milivolts e finalmente mais 74 milivolts até que você chega na reconstrução que é observada experimentalmente, né? Você poderia se perguntar como é que isso se observa experimentalmente. Tem várias técnicas, né? Uma das técnicas é a técnica de STM, que é uma tunelamento de varredura, tá? Nesse curso não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas usando o DFT é possível você calcular a figura, o que seria o observado com o STM do seu material, tá? E não vai dar tempo de a gente falar sobre isso, mas é uma outra ferramenta útil que a gente tem no DFT, é de fazer um STM simulado para uma dada superfície. Isso é bastante interessante para quem trabalha com superfícies, para interpretar os dados experimentais do STM. Só para vocês terem uma ideia, os cálculos que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo lá, por exemplo, do bulk com 2 átomos por célula unitária, você leva em torno de 10 segundos, tá? Quando você vai fazer uma célula com cerca de algo em torno de várias dezenas de átomos, então você foi de 2 átomos para 60 átomos, aumentou 30 vezes o tamanho do seu sistema, sem contar o vácuo aqui, mas aumentou, né, algumas dezenas de vezes. Só que o aumento no tempo computacional não é linear, ele vai quase com uma exponencial 3 aqui. Não chega a 3, mas é quase 3. Então, o que você tinha em 10 segundos, agora no seu computador demoraria 75 horas, supondo que o seu computador pessoal tenha memória suficiente para fazer esse cálculo, tá? Isso, se você paralelizar, é claro que essas 75 horas vão virar algumas horas de um cluster. É claro que vai depender do número de processadores que você tiver no cluster, tá? Então, eu vou parar essa parte por aqui. A próxima parte da teoria que nós vamos falar é sobre vibrações, né, e que em cristais a gente chama de fônons, tá? Eu queria abrir para perguntas. A pergunta do Júlio: por que na absorção teria que ter uma célula unitária maior? Pelo seguinte, Júlio. Vamos supor, olha para essa figura aqui, ó. Vamos supor que a minha célula é só essa caixinha aqui, esse paralelepípedo que eu estou pintando em vermelho aqui, tá? E não, veja que nessa figura grande eu tenho 3 vezes 3 paralelepípedos. Vamos supor que eu tivesse apenas um paralelepípedo. Na hora que eu colocasse, por exemplo, uma molécula ou um átomo absorvido aqui, eu ia ter um átomo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ou seja, eu ia ter 3 vezes 3 átomos absorvidos nessa figura aqui. E a distância de um átomo absorvido até o outro seria muito pequena, de tal forma que a interação seria grande. Então, eu tenho que aumentar também nas direções, vou chamar de Z, a direção perpendicular à superfície, eu tenho que aumentar a direção nas direções X e Y para que essa interação seja menor. Ok?
Alexandre tá falando de fonos, eu vou falar sobre fonos na próxima aula, tá, Alexandre? Então aí você guarda essa pergunta para a próxima aula, por favor. Você repete, né? Possivelmente na terça-feira, você me lembra dessa pergunta. Quando um cálculo não converge, o que poderia ser feito para que converja? Bom, pode ter vários problemas, né? Uma das formas é mudar a forma do cálculo, que é na forma da diagonalização das matrizes. Tá? A outra coisa que a gente pode mexer é naquele fator da mistura, que o Defoe, se não me engano, é 0,7. Quanto você mistura de uma, né, aqui na... Eu acho que você está falando da convergência eletrônica, né, Glória? Se não for a convergência eletrônica, você me corrija. Então, aqui é o fator de mistura, que é aquele... Esqueci o nome do parâmetro agora. Mas você tem um parâmetro que é o quanto você mistura a nova densidade com as densidades antigas. Isso também pode facilitar a convergência. Muitas vezes, para metais, o fato de não convergir tem a ver com o fato de você estar usando um smearing com uma temperatura eletrônica muito pequena. Então, você tem que aumentar o smearing. Tá? Então, tem várias técnicas com a prática a gente vai aprendendo a mexer para chegar na convergência. Se você tiver algum problema específico, manda para mim, que eu tento verificar o que está acontecendo. Pacotes gaussianos. Não entendi onde nós utilizamos pacotes gaussianos, Clóvis, eu não... O teorema de Hellman, a forma que eu mostrei aqui, eu não falei rigorosamente, eu não falei do teorema, né? Mas na verdade o teorema de Hellman-Farmas ele é válido, né? Não sei se tem a ver com a pergunta do Clóvis, mas o teorema de Hellman-Farmas é válido em princípio para ondas planas, tá? Para outros tipos de bases, né? Por exemplo, para bases localizadas que você tem no SESTA, você tem correções que são colocadas lá para calcular as forças, tá? Mas sempre você tem uma forma ou outra de calcular as forças e de relaxar o seu sistema, sejam das planas ou sejam bases localizadas. Inclusive, para orbitais gaussianos também, você tem formas de calcular a força e relaxar o seu sistema na direção da força. Está falando aqui, Clóvis? Responde aí no chat. Sua pergunta se refere a esse psi aqui? Não, desculpa, talvez eu não tenha sido claro. Isso aqui é só um exemplo de um potencial harmônico, isso não é um potencial gaussiano, é um potencial harmônico, tá? Quer dizer, que a gente chega numa solução gaussiana, tá? Mas vamos supor que eu tenho uma partícula num potencial harmônico, uma partícula que tem a massa do elétron e uma partícula que tem a massa de um núcleo. A única coisa que eu estou mostrando aqui é que é fácil, com esse exemplo, que a gente sabe a solução analítica, mostrar que a partícula com a massa maior ela vai estar mais concentrada próxima da posição de equilíbrio. No fundo, isso simplesmente é o princípio da incerteza. Né? O princípio da incerteza ele está embutido na equação de Schrödinger. Então, quando você resolve
a equação de Schrödinger para uma partícula de massa relativamente grande, estou chamando aqui de relativamente grande, um núcleo típico, você vê que você consegue determinar com mais clareza aquela posição, a posição do átomo, né? Porque você, no princípio da ICT, você tem ΔX vezes ΔP, e nesse ΔP está incluído a massa. No grafeno, o valor de Smearing, o valor de Smearing bom, Júlio, é um valor suficientemente pequeno que o seu cálculo não leva uma eternidade para convergir. Então, ele tem que ser o menor, também ele tem que ser testado. Ele tem que ser o menor possível, mas de outras palavras, se o Smearing for muito grande, a acurácia dos seus resultados será ruim, e se o Smearing for muito pequeno, vai demorar muito para o seu cálculo convergir. Então, tem um compromisso aí. Então, sempre a gente precisa testar também, testar diminuindo, utilizando um determinado valor de Smearing, e sempre diminuir um pouquinho para ver se não muda muito os resultados que você tem. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, a gente continua na semana que vem. Eu vou começar a falar sobre fônons. Então, bom fim de semana para vocês. Qualquer dúvida pode mandar para aquele e-mail que a gente criou para o curso, tá? E vamos tentando fazer os exemplos dos cálculos que o Márcio está passando